O Partido Trabalhista Brasileiro apresentou notícia-crime à Procuradoria-Geral da República contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por engavetar dezenas de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo a petição, que é assinada pelo primeiro secretário jurídico do partido, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, a lei do impeachment é clara em estabelecer prazos para que os pedidos sejam levados ao conhecimento da Casa. A petição explica que os pedidos podem ser arquivados, mas não simplesmente engavetados por decisão individual do presidente. A peça pede ainda que o presidente do Senado seja afastado cautelarmente. Ouça trechos da notícia-crime apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Inicialmente, cumpre destacar que o fato narrado nesta notícia-crime, que merece investigação, diz respeito ao descumprimento do que dispõe a lei do impeachment, que, ao tratar sobre o processo e julgamento das denúncias pela prática de crime de responsabilidade, estipula os prazos a serem respeitados, o que não vem sendo observado pelo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. É fato notório a existência de dezenas de denúncias em desfavor de ministros do Supremo Tribunal Federal pela possível prática de crimes de responsabilidade previstos na Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, denominada de Lei do Impeachment. Nos termos da lei, as denúncias são apresentadas perante o Senado Federal, que deverá observar o rito que a própria lei prevê, decidindo pela procedência ou não da denúncia. Ocorre que, até a presente data, nenhuma dessas denúncias em estoque receberam o encaminhamento determinado pela lei do impeachment, o que configura nitidamente uma ilegalidade. Isso porque a lei é clara ao estabelecer prazos para a prática dos atos, além de não prever a possibilidade de o presidente da mesa realizar um exame de oportunidade e conveniência. Na verdade, a referida lei, dada a gravidade dos crimes de responsabilidade, preza pela celeridade do processamento das denúncias, até mesmo para arquivá-las, sendo esse o caso. Mas não há previsão legal que permita ao presidente do Senado deixar de encaminhar as denúncias, como vem ocorrendo. Ao contrário do que se tem afirmado, não se trata de matéria adstrita ao campo político. A partir do momento em que a lei prevê o rito que deve ser adotado, estipulando prazos para o seu desenvolvimento, o presidente do Senado e todos os demais agentes públicos estão vinculados à vontade da lei, em respeito ao Estado democrático de direito que é, ou ao menos deveria ser, o Brasil. Inexiste justificativa para impedir que as denúncias sigam o seu fluxo natural previsto na lei do impeachment, já que as denúncias se referem ao possível cometimento de crimes de responsabilidade, situações graves e que demandam uma resposta enérgica das instituições estatais competentes. Some-se a isso o fato de que a lei do impeachment prevê prazo para análise do pedido, já que a denúncia, ao ser recebida, deverá ser lida no expediente da sessão seguinte, nos termos do artigo 44 da lei. Ou seja, nitidamente há sim um prazo para que o processo seja iniciado no Senado Federal. Diante do narrado, entende-se que há indícios do possível cometimento do crime tipificado no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, o que será esclarecido a seguir. O impeachment é medida extrema, não servindo de remédio para toda e qualquer situação, dada a gravidade das suas consequências. Portanto, o legislador, sensível à sua potencialidade danosa, trouxe na Lei nº 1079, denominada de Lei do Impeachment, os crimes de responsabilidade passíveis de serem praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal. No seu artigo 39, são listados os crimes de responsabilidade cometidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal: 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. 2. Proferir julgamento, quando por lei seja suspeito na causa. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções.
Ainda, a lei do impeachment dispõe sobre o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, é permitido a todo cidadão denunciar os ministros do Supremo Tribunal Federal pela prática de crime de responsabilidade perante o Senado Federal. A denúncia será recebida pela mesa do Senado Federal, devendo ser lida no expediente da sessão seguinte ao seu recebimento e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a denúncia. A comissão especial, eleita para analisar a denúncia, deverá se reunir dentro de 48 horas para eleger o seu presidente e relator. Após, deverá emitir parecer no prazo de 10 dias sobre a denúncia. Continua a lei do impeachment e dispõe sobre todo o procedimento a ser observado, explicitando de forma clara e objetiva os prazos dentro dos quais cada ato deverá ser praticado. A referida lei não se omite quanto aos prazos para a prática dos atos que prevê, deixando clara sua intenção: possibilitar que as acusações de prática de crime de responsabilidade sejam apreciadas com a celeridade que a gravidade das acusações e dos crimes exige, considerando também o poder que os detentores do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal possuem. Outro ponto que merece destaque é que a lei, ao dispor sobre o processo e julgamento, não fala em exame de admissibilidade a ser realizado pelo presidente do Senado Federal. A redação da referida lei é muito clara. No seu artigo 41, afirma que é permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal. Já no seu artigo 44, expressa que, recebida a denúncia pela mesa do Senado. Não há na lei do impeachment disposição que permita ao presidente da mesa engavetar as denúncias recebidas. A lei prevê todo o rito procedimental e os prazos que devem ser observados, não cabendo a nenhum dos agentes envolvidos no trâmite da denúncia impedir a sua apreciação, sob pena da prática do crime de prevaricação. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, ela deverá ser lida no expediente da sessão seguinte. Não há dúvida, até para o leigo, de que a lei se refere ao expediente da sessão seguinte ao recebimento da denúncia. Ainda assim, conforme noticiado pela imprensa, existem 56 petições registradas nos últimos 5 anos solicitando o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal perante o Senado Federal. Diante desse cenário fático apresentado, a conclusão é de que a lei do impeachment está sendo nitidamente desrespeitada pelo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. O presidente da mesa, ao não observar o rito previsto na lei, incorre em ilegalidade. Não lhe é facultado dar seguimento ou não à denúncia, pois norma veiculada na lei não dá margens à discricionariedade e o faz com razão. As denúncias versam sobre a potencial prática de crimes graves que resultam na perda do cargo. Não faria sentido algum a lei que, ao mesmo tempo, prevê penalidades extremas, possibilitar que um único indivíduo pudesse, a seu bel prazer, impedir que as denúncias sejam analisadas. Tanto o é que a lei não permite que isso ocorra. Basta uma leitura superficial dos artigos da referida norma para constatar que, uma vez apresentada a denúncia, instaura-se o procedimento que resultará na leitura da denúncia no expediente da sessão seguinte ao seu recebimento. O presidente da mesa do Senado Federal, ao impedir que o procedimento previsto na lei seja cumprido, incorre em possível prática de crime, agindo contrariamente ao que determina a Constituição da República e em desrespeito à vontade popular democraticamente expressada na lei do impeachment. A mora em dar andamento às dezenas de denúncias apresentadas perante o Senado Federal não encontra respaldo legal e nem constitucional. A própria lei do impeachment prevê mecanismos que poderão resultar no arquivamento da denúncia. Entretanto, essa decisão não é tomada individualmente, até mesmo em observância ao princípio democrático. Nos termos do artigo 47 da referida lei, o parecer elaborado pela comissão especial será submetido a uma só discussão e a votação nominal, considerando-se aprovado se reunir a maioria simples de votos. A partir daí, poderá a denúncia avançar ou ser arquivada, conforme dispõe o artigo 48 da referida lei, ao afirmar que,
Se o Senado resolver que a denúncia não deve constituir objeto de deliberação, serão os papéis arquivados. Mas não existe dispositivo na lei do impeachment que autorize o presidente do Senado a arquivar a denúncia. A decisão, em caso de arquivamento, é colegiada. Portanto, a partir de uma leitura de todos os dispositivos que compõem o título 2 do processo de julgamento, capítulo 1 da denúncia, artigos 41 a 57 da lei do impeachment, a única conclusão possível é a de que não cabe ao presidente do Senado impedir que denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal, pela possível prática de crime de responsabilidade, sejam lidas em sessão e encaminhadas a uma comissão especial. De acordo com os fatos narrados, vislumbra-se em caso a possível prática pelo presidente da mesa do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, da conduta prevista no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, ao impedir que as denúncias pela possível prática de crime de responsabilidade por ministros do Supremo Tribunal Federal sejam lidas e encaminhadas a uma comissão especial, conforme dispõe a lei do impeachment.